Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 7 de dezembro de 2023 e o título é Diário Positivo. Vamos lá. Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal que tem se mostrado muito positiva. Há algum tempo tenho feito movimentos no sentido de melhorar minha qualidade de vida, tanto no campo físico como no emocional e espiritual, uma vez que o equilíbrio de todos eles nos coloca em um caminho evolutivo. Esse caminho é aquele em que buscamos a maturidade emocional, o crescimento espiritual e o tão desejado estado de paz. Há que se entender que, vivendo num mundo tão conturbado e conflituoso como esse dos nossos tempos atuais, essa não é uma tarefa fácil. É trabalhoso, mas muito gratificante. Sempre comparo esse tipo de situação à flor de lótus, que floresce imaculada em meio à água lodosa. Analogamente, seria mantermos a pureza de nossos corpos e mentes, mesmo rodeados pelo atual caos. Nesse novo propósito, gradativamente comecei a mudar hábitos alimentares e comportamentais, a alimentar corpo e mente de forma mais saudável. E isso incluía aprender a preparar muitos dos alimentos que eu iria consumir. E tantos têm sido os aprendizados, entre erros e acertos, me vi realizando atividades às quais não acreditava ser capaz. Coisas que achava chatas e trabalhosas adquiriram o status de prazerosas. Há todo um trabalho interno sendo feito e que traz conquistas a cada novo passo. Como uma criança que se alegra ao conseguir realizar uma tarefa na qual tinha dificuldade e assim vai evoluindo em seu crescimento. Somos também almas em crescimento com aprendizados, descobertas diárias e incessantes. Basta que não nos acomodemos, que não deixemos o brilho da criança interior, do nosso espírito aventureiro, arrefecer. Nessa jornada, decidi registrar diariamente as conquistas. A princípio, a ideia seria fazer uma lista e checar ao final do dia o que eu teria conseguido cumprir. Contudo, intuitivamente decidi fazer algo inusitado. Todos os dias anoto tudo de positivo que consigo realizar, todas as pequenas conquistas e novos conhecimentos. Relaciono todos os cuidados com minha saúde física e mental. Confesso que há dias em que a lista é bem curtinha. Afinal, há dias e dias. Cada um com sua energia e disposição. Contudo, a lista pequenina me incentiva a aumentá-la no próximo dia. E o resultado tem sido muito produtivo. Todo esse processo de autocuidado tem resultado em um aumento e maior constância dos momentos de paz interior e gratidão pela vida. Então, fica aqui uma simples sugestão que espero que possa agregar positividade à sua jornada. Lembrando que cada caminho é individual, assim como seus processos e resultados. Essa é apenas uma pequena contribuição de uma alma buscando acertar os passos nessa viagem incrível a qual chamamos vida. Então vamos lá. Bom, realmente eu já falei aqui algumas vezes, né, da minha mudança, das mudanças que eu venho, né, promovendo na minha vida, de sair, né, de um grande centro, né, de uma cidade muito tumultuada para um lugar mais tranquilo. E esse processo foi acontecendo assim gradativamente, né? Essas mudanças em todos os setores. Então, né, por exemplo, na questão alimentar, aí pesquisa, eu gosto de pesquisar muito sobre tudo, de estar tá sempre aprendendo alguma coisa. E aí, estudando, eu pesquisando, vendo, assistir, eu gosto de assistir muito conteúdo assim produzido por médicos integrativos, ouvir muito o que eles falam, e aí a gente vai, né, ouvindo, conhecendo, e, e comecei a pesquisar sobre os alimentos mais inflamatórios, como que a gente poderia estar alterando, modificando, reduzindo. Então, assim, uma das coisas que eu tentei fazer, tentei não, eu faço, né, foi
reduzir bastante o consumo de glúten, açúcar e leite e derivados assim, que são os que normalmente os médicos acreditam, né, que sejam os que inflamam mais, né, o organismo. E assim, eu senti bastante diferença, mas eu não sou radical em nada. Então, não sou que nem aquela pessoa que é chata, que vai no lugar se não tem, porque assim, não é em todo lugar que você tem facilidade com uma dieta mais assim restritiva, né? Então, é mais restrita de certas determinadas coisas. Então, assim, um alimento sem glúten ou sem açúcar. Às vezes você vai em algum lugar, você vai num restaurante, você não tem como é, conseguir esse tipo, né, de alimento. Mas eu não deixo de ir também, porque a gente tem que pensar também que às vezes a gente vai em alguns lugares muito mais pelas companhias do que pelo que a gente vai comer lá, na verdade. Às vezes você vai num restaurante que é porque a experiência é legal, o lugar é bonito e pelas pessoas que estão com você. Então, assim, eu não acho que a gente tenha que ser radical demais em tudo, né? É lógico que há algumas pessoas que têm essas restrições por problemas de saúde, né? Então, que a pessoa acha que celíaca que não pode comer glúten, né? Então, aí é diferente. Mas no caso da gente que é alguma coisa opcional, também não tem que ser tão, né, rigoroso assim. A gente tem que aproveitar também os momentos, né? E deixar a vida fluir leve, sem tanta. Não pode ser tão engessado assim nas coisas, né? Tão rígido. Então, e deixar fluir, assim, aproveitar todos os momentos. Mas em casa, assim, que aí em casa a gente pode, né, fazer isso. Aí eu procuro. E eu fui aprendendo. Então, por exemplo, aprendi a fazer pão sem glúten. E quando eu ouvia falar, eu achava, ai, nossa, não vou fazer nunca, porque isso aí deve ser uma coisa muito trabalhosa, né? A gente pensa, né? Fazer pão deve dar muito trabalho. E não é. Principalmente a receitinha aí que é a que eu mais faço, eu tenho duas receitinhas básicas, né? Uma com arroz cru, que é no liquidificador, que é super fácil de fazer. E a outra também é uma massa que é tudo mexida assim na mão, não precisa ficar amassando, não precisa, sabe, ficar sovando, nada disso. É só misturar e deixa esperar, bota na forminha, espera crescer um pouco e bota na forma. Então é super fácil. É só questão da gente ir pesquisando, que a gente sempre acha uma receitinha que seja a nossa cara, né? Que eu não gosto de coisa muito que dá muito trabalho, muito elaborada. E eu consegui achar umas coisas bem fáceis para fazer. É, os leites, por exemplo, os leites vegetais, descobri que aprendi a fazer leite de coco com o coco mesmo, a fruta, é super fácil. Aliás, qualquer tipo de leite assim é muito fácil de fazer. Tem também leite de coco em pó, por exemplo, você consegue. Então, assim, a gente vai adaptando as coisas para deixar a vida da gente um pouco mais saudável e se habituando também. É interessante que aí, como o paladar da gente muda. Então, quando eu comecei a tirar o açúcar, e olha que eu era bem formiga, sempre gostei muito de doce. Mas você vai adaptando, né, com outros tipos de açúcares mais saudáveis, tal, que adoçam menos do que o açúcar refinado. Mas a gente se adapta. E é interessante que hoje, quando eu como alguma coisa assim que é doce mesmo, eu sinto muita diferença. Então, assim, a gente vai se adaptando. E principalmente se você vai se adaptando a coisas que são mais saudáveis para você, isso é um ponto positivo, né? E aí, então, eu comecei, quando eu fui fazendo essas transições, então, muitas coisas, as- a gente às vezes fica, né, com essa coisa de achar que é trabalhoso e não sei o quê, às vezes fica com preguiça de fazer. Então, eu colocava, assim, né, umas metas no começo. Ah, então hoje eu vou fazer isso, atividade física ou uma caminhada. Então, eu punha lá, quais eram as metas do dia. E
Aí tinha dias que não que eu não conseguia cumprir quase nenhuma. Então, mas assim, essas transições a gente tem que entender que o processo é gradativo, não pode ser uma coisa assim brusca, que tudo que é radical a gente acaba não conseguindo ter consistência. Então, se a gente vai aos pouquinhos, a gente vai criando o hábito e vai criando consistência. Então, a gente vai realmente mudando. E a partir do momento que você vai fazendo essas transformações, você consegue, você se habitua e aquilo passa a ser uma coisa natural, sem sofrimento nenhum, né? Uma mudança leve na vida. Que foi o que eu comecei a fazer. Então, aí, às vezes, não, tinha dias que eu não conseguia fazer nada. Aí eu falava, tudo bem, né? Tudo bem. Tem dias que a gente está mais animada, mais disposta, tem dias que não. E a gente tem que ir aceitar, não pode se cobrar muito, né? Porque também se a gente fica se cobrando muito, acaba ficando pesada, né? A vida, né? Ficar desconfortável. E aí eu fui fazendo tinha dias que eu conseguia mais, tinha dias que eu conseguia menos. Aí depois, com o tempo, aí eu mudei a estratégia. Aí eu comecei a fazer, a escrever, ao invés de fazer a meta, eu escrevi, fazer um diário de tudo que eu tinha conquistado naquele dia, de todos os meus progressos naquele dia. Que foi também uma outra forma, né, de estimular essas mudanças, né, de conseguir consistência nessas mudanças que eu queria trazer para a minha vida. E é impressionante, né, como a gente persistindo, mas sem tentar ser radical, sem aquele peso, né, de que é como se aquilo fosse uma obrigação. As coisas vão acontecendo de uma forma natural e você vai se habituando sem desconforto nenhum, sem sofrimento. E aí a gente vai gostando, né? Aquilo vai virando o que às vezes no começo era algo que não era assim tão agradável, vai se tornando um prazer, né? Então, muitas coisas que eu não gostava antes nem de fazer e às vezes nem de consumir, né? Aí hoje eu acho assim muito bom. Por exemplo, há muitos anos atrás, eu não gostava muito de salada, por exemplo. Eu comia porque era saudável. E hoje já é alguma coisa que assim eu acho muito bom. Eu adoro, entendeu? Então a gente vai moldando, vai se trabalhando para se melhorar. E quando a gente também cuidando do físico, a gente de uma certa forma também vai é, trazendo essa nova consciência para o nosso emocional, para o nosso espiritual, porque vai aumentando também o autoestima, o amor próprio, o autocuidado. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem que trabalhar todos os aspectos, né, da nossa vida. Que não adianta também se cuidar só do espiritual e o corpo não sustentar, né, essa evolução. Você deixa o corpo de lado, vai chegar uma hora que você pode adoecer, e aí você vai, de uma certa forma, perder todo aquele trabalho, porque você vai ter que se voltar para uma outra. Um outro lado que você descuidou, né? E aí você entra em desequilíbrio. Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio em todos os setores. E de uma certa forma, um vai sustentando o outro. Então, quando a gente se cuida, quando a gente cuida do nosso corpo, e não na questão só estética, né? Porque o que a gente precisa buscar é saúde, é ser uma pessoa que tenha uma boa condição, para a gente ter disposição, né, para ir continuar buscando e contribuindo, né, nesse momento aqui que a gente está vivendo, e inclusive emocionalmente.
com tanta coisa acontecendo, e esse texto é de 2023, já estava acontecendo muita coisa, né? Imagina agora que assim, as coisas estão muito, muito, muito mais aceleradas e muito mais caóticas. Então, a gente tem cuidando também do nosso organismo, do nosso físico, a gente está contribuindo para o nosso equilíbrio mental, porque alguns desequilíbrios físicos nossos, né? Porque assim, o mental tá tudo relacionado, né? Hoje em dia tem muitos estudos que muitos problemas, muitas sintomas que acabam afetando o nosso processo cognitivo, o nosso processo intelectual, estão relacionados a desequilíbrios orgânicos. Então a gente precisa justamente cuidar de tudo para estar, né, com a mente bem afiada aí, né? Porque a gente está precisando hoje em dia para perceber tudo que está acontecendo ao nosso redor, o corpo também de uma certa saudável e espiritualmente também, né? Para a gente ter esse equilíbrio, porque nós estamos passando num momento assim em que estamos passando por um processo de expansão de consciência e que isso faz com que seja justamente neste momento tão importante a gente conseguir equilibrar todos os aspectos da nossa vida, né? E justamente quando eu falo, né, de vida, uma vida próspera, é uma vida em que a gente está com esse equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Porque quando nós estamos trabalhando esse equilíbrio na gente, a gente consegue contribuir para tudo que está em volta de nós, né? Com as pessoas com as quais a gente convive, porque quando a gente passa assim por algum problema, vamos supor, você está com um problema de saúde, por mais que a gente, né, tenha a nossa fé, a nossa confiança nos nossos mentores, é uma situação que traz desconfortos e tem momentos em que traz também, a gente pode se sentir assim, um pouco preocupado com o que está acontecendo, desanimado, e aí, óbvio que isso dá uma queda na nossa vibração, na nossa frequência, acaba abrindo campo para que energias não muito elevadas acessem, né, o nosso campo vibracional, e isso acaba trazendo mais desequilíbrio e acaba desequilibrando todo o nosso entorno, né? A nossa casa, as pessoas com quem a gente convive. Então é importante que a gente tente manter esse equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Então, cuidar da gente é muito importante, porque se a gente não cuida da gente, como que a gente vai ter condição de cuidar de tudo, de auxiliar as pessoas com as quais a gente, né, está se relacionando e que com certeza a gente está onde a gente deve estar para cumprir aqui o nosso propósito, né? E também porque como eu já falei, né, outro dia, que eu acho assim que o nosso corpo, né, é uma dádiva, né, um presente que a gente recebeu para conseguir viver essas experiências que a gente está vivendo aqui. Então a gente tem que cuidar, né, tem que valorizar esse presente que a gente recebeu, né? Então uma sugestão. Eu já vira e mexe eu vou mudando, sabe, gente? Porque às vezes é, esse tipo de diário que eu estava fazendo funciona por um tempo, depois a gente vai mudando os nossos hábitos e a gente vai fazendo as adaptações, né? Tem muito, ultimamente eu estava fazendo também aquela aquele exercício da gratidão. Então, de manhã, quando você acorda, eu começava a fazer assim, como se fosse um diário, mas
de tudo que eu queria que acontecesse, já agradecendo pelas coisas que eu queria realizar naquele dia. Então eu agradecia como se eu já tivesse conquistado. Isso, essa energia da gratidão, ela é uma energia criadora. Então isso também é uma outra possibilidade, né, de também criar coisas positivas e atrair coisas positivas para a nossa vida. Então, esse texto é mais para dar uma sugestão de como a gente tem que estar sempre atento e sempre presente e cuidando diariamente da gente, né? O orar e vigiar, nunca distrair, nunca se abandonar, nunca desanimar, por mais que assim, às vezes a gente esteja passando por algum momento mais complicado, principalmente fisicamente, né? Que o físico realmente desestabiliza a gente, né? Quando eu fazia trabalho voluntário no hospital, era uma das coisas que a gente sempre falava, né? Que como às vezes a gente não quando a gente só valoriza a saúde quando a gente perde, né? Então, aquelas pessoas que a gente visitava lá no hospital, que a gente conversava, então assim, muitas delas depois falavam que realmente ali foi um ponto, ia ser um ponto de mudança na vida, porque muitas vezes foi um descuido, a pessoa, às vezes a pessoa que trabalha demais, trabalha e não olha para si próprio, não cuida da própria saúde, não cuida das relações, né? Porque manter também relações afetivas, cuidar dos nossos laços, né? Familiares e de amizade, isso faz parte também da nossa saúde, né? Porque quando você tem boas relações, você está trazendo amor para sua vida, alegria para sua vida, e tudo isso é como se fosse um remédio, né, para a nossa vida, né? Um remédio não, né? Porque remédio remedia. É uma cura, às vezes, para algumas coisas que a gente precisa trabalhar e tratar. Então, isso também faz parte, né? Trabalhar os nossos ambientes, o nosso corpo, e tudo acaba um equilibrando o outro, um vai puxando o outro, um vai agregando. Então, mas a gente tem que estar atento e sempre tentando achar, né, alguma ferramenta que nos auxilie a nos mantermos ali atentos e cuidando e melhorando sempre a nossa qualidade de vida, né? Então fica aí a dica dos pequenos diários positivos, ou agradecendo, ou anotando o que foi de produtivo. Aí cada um vai ver a forma que funciona melhor e também ir adaptando e mudando e melhorando, né? Que a gente está aqui justamente para ir evoluindo e cada dia ser um pouquinho melhor do que o dia anterior, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.